Amém? Tá frio? Tá sentindo frio aí? Depois desse louvor abençoado, nós podemos aquecer um pouco as nossas vidas e os nossos corações, amém? Meus queridos, estamos falando sobre ego, né? E quem está participando das EBDs tem, acredito eu, aprendido alguma coisa a mais sobre o ego, né? O livro, quem aqui já está lendo o livro ou já leu? Quem? Mais alguém? O livro está disponível lá no grupo, se alguém quiser eu posso mandar também, eu tenho ele em PDF, né? Se você quiser ler o livro, ele é rapidinho, são 43 páginas e é uma leitura assim, bem rápida, em 1 a 2 horas, acredito que você vai ler ele. Nós vamos falar sobre essa igreja a qual Paulo plantou ali. No livro, o nosso irmão Tim Keller, nosso amado irmão Tim Keller, que já é falecido em 2023, eu estou com a minha cabeça em 2029, não sei porquê. Ele faleceu, foi vítima de um câncer, mas ele morreu nos seus últimos dias glorificando ao Senhor e com o seu rosto radiando da presença de Deus, convicto de que ele estava subindo aos céus e entrando na presença de Deus. E para você que não conhece, a internet está aí, né? Aí para você descobrir e aprender sobre o pastor Tim. Ele tem muitos livros. Esse livro é um dos que ele escreveu, mas ele tem vários livros muito bons. Nós já estudamos aqui, né? Esse é o segundo livro dele que nós estudamos aqui. Mas nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 1 e até o versículo 5. Vamos tentar passar alguma coisa que eu tenho aprendido com o livro, e esse livro tem me chamado a atenção para a carta de 1 Coríntios, que essa igreja de 1 Corinto, essa igreja de Corinto, né? Ela foi uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, e é uma igreja que fica próximo à Grécia. Eu acredito que tem um mapinha, né, filho? Põe aquele mapinha ali que eu vou mostrar aqui mais ou menos. Esse mapinha aí eu peguei na internet, ele está bem certinho. Olha, eu vou tentar mostrar para você. Aqui, ó. Corinto fica bem aqui, ó. Olha, Roma aqui em cima, Israel aqui embaixo, Jerusalém aqui embaixo. Então perceba que Corinto ela fica bem no meio aqui, ó, dessa passagem. Era uma cidade muito próspera. Tinha um porto aqui do mar Egeu, né? Aqui fica a Grécia, bem aqui embaixo o mar Mediterrâneo. Eu gosto muito de geografia bíblica, uma das minhas paixões é a geografia bíblica, e eu aprendo muito com isso. Essa aqui é um mapa da viagem missionária de Paulo, tá? Então, Corinto fica bem aqui, ó. Era uma cidade bem rica, e uma cidade que existia ali várias diversidade de povos que ali habitavam, né? Judeus, os gregos e alguns outros povos dessa região aqui, porque aqui era uma cidade bem rica, uma cidade com grande diversidade de cultura, e o apóstolo Paulo fundou ali uma igreja. Acredito que o apóstolo Paulo teve uma visão estratégica quando ele fundou a igreja ali de Corinto. Ele viveu ali aproximadamente quase 1 ano e meio, mais ou menos, pregando o evangelho aos irmãos e estabelecendo a igreja ali naquele local. 1 Coríntios capítulo 4, versículo do 1 ao 5.
Eu ganhei uma Bíblia da pastora, eu gosto muito dessa versão, mas eu não vou ler nessa versão porque eu sei que vai ficar difícil um pouco para a gente entender, porque tem umas palavras aqui que já são bem antigas. Eu vou abrir aqui na versão NVI para a gente lermos juntos. Vamos ler ali juntos, ó. Portanto, todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. E que se requer desses administradores é que sejais fiéis. Contudo, pouco me preocupa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, porque a minha consciência em nada me acusa, mas nem por isso sou inocente. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes do tempo. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções de cada coração. Então, cada um receberá de Deus a sua recompensa. Agora eu coloco o versículo 12 e o versículo 13. E trabalhamos arduamente com as próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguimos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, tornamos a escória da terra e lixo do mundo. Olha só isso, meus queridos. O apóstolo Paulo escrevendo aqui, né? Nós estávamos hoje falando sobre a dificuldade que é sobre nós deixarmos a graça de Deus ser maior em nossos corações. O autoesquecimento, né? No livro fala muito sobre o autoesquecimento, abençoado. O autoesquecimento abençoado, que é o caminho onde Deus quer que nós andemos, né? Esse caminho, agora nós vimos aqui, essa declaração do apóstolo Paulo dizendo que ele já não se importa mais com o que os outros falam dele, né? Este autoesquecimento é o caminho para a verdadeira liberdade e alegria cristã. Paulo diz que pouco se importa, como nós lemos, ou de ser julgado por alguém, por vós, como ali está escrito na palavra, ou por qualquer tribunal humano, de fato, nem eu julgo a mim mesmo, ele está dizendo, nem ele, né, se julga melhor do que ninguém. Ele não busca sua identidade nos outros e nem em si mesmo, pois sabe de quem ele era em Cristo. Paulo tinha essa consciência, e também ele tinha consciência de que ele era um pecador. E além disso, o pior deles, como ele diz lá em 1 Timóteo, ele diz que dar quais de todos os pecadores, ele é o principal. Perceba só a capacidade da graça e a mente de um homem desse, né? De Deus. Porque, trazendo esses relatos, tudo isso que nós lemos, você vê que o eu, né, já não é mais em Paulo, né? Paulo mostra que sobre ele está a graça e ele tem agora uma identidade. E ele demonstra tudo isso através de tudo quanto ele sofreu, e ele faz o bem sobre tudo aquilo que ele sofreu. Paulo alcançou um estágio em seu ego de não estar inflado, de estar saciado, como diz o livro. Saciado. É interessante quando eu vejo essa palavra saciado, eu lembro de capítulo 4 de João, onde Jesus oferece a água à samaritana.
que ele diz que quem beber desta água nunca mais terá sede, né? Demonstrando ali que, de verdade, o que Deus quer nos fazer é homens e mulheres com uma identidade saciada, sem sofrer com as consequências deste mundo, das situações que passaremos neste mundo. Porque o que Deus quer implantar de verdade em nós é, sim, essa identidade de um homem e de uma mulher interior forte. E nós temos muito que aprender sobre isso. Na verdade, quando Paulo ele plantou essa igreja de Corinto, essa igreja tinha grandes problemas ali, a qual ele chamou os irmãos ali de carnais, imaturos, neném, crianças. E é interessante que quando ele começa o livro de 1 Coríntios, ele diz que é a igreja de Deus, mas ao mesmo tempo ele diz que é uma igreja carnal, porque é uma igreja que o apóstolo Paulo amava demais. Acredito que seja uma das que ele mais amava, mas era uma igreja também que deu um dos maiores trabalhos para ele, porque ele teve que solucionar problemas ali a qual não tem relato na Bíblia, nas suas cartas. E a igreja de Corinto era uma igreja que teve, eu vou tentar passar para os irmãos alguns problemas que existiam ali naquela igreja. A igreja de Corinto era uma igreja que, primeiramente, e o apóstolo Paulo gasta 4 capítulos falando dela, sobre a divisão da igreja. Era uma igreja que parecia que havia alguns partidos ali entre elas. Pessoas que gostavam mais de alguns outros e que criavam, parece, facções entre eles. Alguns desmereciam os servos de Deus a merecer outros. E ele diz bem claro no capítulo 1 Coríntios, no versículo 12, ele dizendo aos irmãos ali: quero dizer que com isso, cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefa, e alguns dizem de Cristo. Olha que interessante, se nós pegarmos ali os partidos, as facções, dizemos assim, que existiam ali entre aquela igreja, podemos dizer que havia um partido mais liberal, um partido que não era preso a muitas regras. Podemos dizer que havia certas pessoas ali também que eram mais filósofas de pensamento, tinham ideias mais virado para o lado de Apolo, que era um grande orador, um grande pregador, né? Um homem que falava muito bem. Tinha ali também uns que era mais do grupo de Pedro, era mais conservadores, parece. E tinha alguns ali que falavam que era de Cristo e que achava que somente em Cristo eles eram salvos. Eles já não tinham ouvido mais para os outros. É interessante a gente notar ali que tudo isso chamou muito a atenção de Paulo. E ele ouviu-se falar, alguém falou a ele, né? Que estava acontecendo divisões ali entre os irmãos. Ele foi informado pela casa de Cloé, né? Sobre a contenda e essas divisões que haviam entre eles. Olha que interessante que havia na igreja de Corinto. Essa igreja que era rica financeiramente, eles eram ricos também espiritualmente, porque eles tinham ali dons espirituais. Era uma igreja que tinha diversidade de dons, como a gente bem sabe. Mas Paulo viu entre esses irmãos um sintoma muito sério de infantilidade. Infantilidade.
por não reconhecer que Deus era poderoso para atuar na vida de outros apóstolos, discípulos ali. E Paulo, ele pede a eles no versículo 13 que, dizendo: acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste porventura vós batizados em nome de Paulo? Olha só que interessante que Paulo pede à igreja, diz à igreja. Paulo responde que a igreja não é um concurso de popularidade. Paulo, ele não quer que aquela comunidade fique centrada em homens, mas sim em Cristo. Ele diz que os líderes e mestres devem ser homens fiéis, assim como nós lemos no começo, e que sejam servos de Cristo, e que não vale a pena se dividir ou falar mal um dos outros por preferência de pessoas, de líderes ou de qualquer outro apóstolo ou discípulos ali, porque um falava melhor que o outro, ou então um era mais liberal, ou então o outro era mais agradável. E Paulo dizia a eles que o centro da igreja é Jesus, e Jesus é dono de tudo, de todos, e Ele faz para todos o que Ele quer. Em 1 Coríntios 1,10, ele diz: irmãos, ele fala suplicando, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Ele suplicava aos irmãos ali para que parasse com essas facções, com esses partidos. Os líderes, o apóstolo Paulo dizendo que devem ser considerados ministros do Senhor, dispenseiro desta obra, dos mistérios dessa obra. E a palavra ministro aqui que ele usa é uma palavra de aquele que vai morrer pela causa. É o escravo que está condenado de verdade à morte, que agora a dívida dele é trabalhar até a morte. Isso indica a humildade e a ausência de celebridade, e a renúncia do eu, mostrando que agora já não é mais o homem que manda, mas sim o seu Senhor. Irmãos, nesse tempo onde nós olhamos homens de Deus, mulheres de Deus procurando like, procurando ser visto como celebridade, não é um tempo que nós olhamos para essa carta de Paulo e nós podemos tirar algumas lições, não é verdade? E esta igreja é uma igreja que tinha outros problemas também. E nós podemos aprender com isso hoje aqui. A igreja de Corinto tinha problemas de imoralidade sexual. Era uma região, como nós vimos no mapa, onde ancorava-se muitos navios ali, de outros lugares. E tinha ali deuses Afrodite, de Atenas, tinha vários deuses. Era uma cidade que adorava vários tipos de deuses.
E nós sabemos que nessa carta teve um problema que chamou a atenção do apóstolo Paulo. Parece que era um problema de incesto em uma das famílias. E o apóstolo Paulo acha e escreve ao povo que ali, aquela comunidade, para que eles repreendam e conserte aquela situação. Em 1 Coríntios 5,1 diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, a ponto de um homem possuir a mulher de seu pai. 1 Coríntios 5,1. Um problema, havia casos ali de imoralidade sexual, como um homem com a sua madrasta. E outras pessoas que ainda adoravam deuses gregos em templos locais. A igreja não sentiu esse pecado. Parece que a igreja ali estava cega e nem disciplinou a pessoa que estava ali entre eles, fazendo isso. Os olhos da igreja naquele lugar estavam cegos. Parece que havia ali uma atitude de uma igreja inclusiva, onde tudo vale. Alguns da igreja até diziam que isso era problema, não era problema, alegando liberdade em Cristo. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5,2, não na versão da NVI, ele diz assim, ó: estais inchados, e nem ao menos vos entristeceste, para que fosse tirado do vosso meio quem praticou tal ação. Eu achei interessante essa passagem. Estais inchado. A igreja ali, aqui diz, na estais orgulhosos, né? Mas na versão que eu leio, ele diz: estais inchados. No tempo que nós estamos estudando sobre o ego aqui, né? Perceba que essa situação na igreja estava fazendo com que eles estavam vivendo o que o mundo estava propondo. A igreja estava cega diante das situações do pecado. E o apóstolo Paulo traz uma solução que parece, ao nosso ver, às vezes, muito forte. Paulo ele argumenta que essa forma de pensar estava totalmente errada da igreja. E ele lembra que Jesus morreu pelos pecados, incluindo a destruição de relacionamentos causados pela má conduta sexual. Agora repare, ele pede para que seja entregue a Satanás o corpo daquele que estava cometendo tal atitude na igreja. Mas olha só que interessante isso. Tudo bem que lá na segunda carta ele parece que houve uma retratação, mas a atitude de Paulo ao fazer isso, parece que ele está querendo resguardar a comunhão, a igreja, de algo pior. Porque quando ele diz para ser lançado para Satanás, para que o espírito fosse salvo, parece que ele queria tirar do meio da comunhão essa pessoa, para que essa pessoa se arrependesse do pecado, porque ele sabe que se essa pessoa ficasse no meio ali, era como se fosse aquela maçãzinha quando fica lá em cima da nossa fruteira e ela fica contaminando as outras frutas. Parece que o apóstolo Paulo
estava vendo a igreja nessa situação. É muito interessante isso. Existem casos, situações em nosso meio que a igreja precisa tomar decisões difíceis. Porque senão o corpo é contaminado com situações. Nós precisamos estar com os nossos olhos abertos. Como igreja, nós precisamos estar com nossos olhos abertos. Eu falei na quarta-feira aqui que o livro de Coríntios foi um livro que eu comecei a ler, ganhei uma biblinha dos Gideões, e foi por ali que eu comecei a me interessar pela leitura bíblica. E eu li 1 Coríntios, 2 Coríntios, e reli 1 Coríntios, 2 Coríntios, várias vezes. Porque me interessou. Porque você é fofoqueiro? Eu não sei se eu sou fofoqueiro. Eu com a minha mulher, nós fofocamos muito. Entre nós, né? Ainda bem. Mas existiam situações ali naquela igreja que, com certeza, estava dividindo o corpo, estava causando um mal-estar entre a comunhão, que era de fofocas, que era de situações que parece que estava minando aquela igreja. Todo ser humano gosta de uma fofoquinha, não gosta? Não? Olha lá, hein? Olha lá, hein? Não sei não, hein? Eu ainda tenho as minhas... A igreja ali precisava lamentar esse pecado. A igreja precisava se entristecer por essa situação. A igreja precisava se arrepender, julgar o pecado e disciplinar o pecador. Coisas que não estavam acontecendo. A decisão de disciplinar deve ser tomada pelo conselho da igreja, pelos irmãos. Comunicar. Até mesmo, às vezes, em assembleias mesmo. Eu lembro aqui agora, me veio à mente uma certa situação que aconteceu comigo quando eu tinha 16 mais ou menos, para 17 anos, eu acredito, e que o meu irmão, ele tem grande facilidade com instrumento, e ele toca alguns instrumentos de sopro, e ele participava da orquestra, e ele teve um caso com com a namorada dele, e a igreja ficou sabendo. Sexo antes do casamento, a igreja ficou sabendo, e a igreja na época chamou ele, e o pai da moça era o pastor presidente da igreja, e chamou meu pai, chamou minha família, e conversaram em casa. Foi resolvido em casa a situação, e disciplinaram, colocaram disciplina, né? Tudo bem. O Valmir estava tranquilo, mas o meu irmão, ele tocava na igreja, e o instrumento que ele tocava era um instrumento emprestado pela igreja, e ele trazia para casa esse instrumento, ia tocar nas orquestras que tinha a orquestra da Polícia Militar, tudo, né? E o pastor, que era o maestro, ele não ficou sabendo dessa situação que aconteceu em casa. E houve conversas, fofocas na igreja. E eu estava muito fielzinho ali, aprendendo, querendo, porque ali você tinha que fazer a bona, né? E até a lição 101, quando você chegava na lição 101, aí você ia fazer a sua apresentação para o maestro, de fazer toda a bona, né? E aí, se você fosse aprovado, você ganhava um instrumento, e você levava para casa, e você estudava em casa, e era uma felicidade quem conseguia fazer isso. E eu estava ali,
60, 70, 80, quase chegando na 100, na lição 100, eu já estava feliz. Quando eu cheguei próximo, aquele maestro me chamou no particular, numa salinha, e falou: eu não vou poder deixar você levar o instrumento. Eu falei: mas por que irmão Jorge, o nome dele? Eu falei: por que irmão Jorge? Ele falou: porque o teu irmão, ele está assim, disciplina, e ele vai usar o teu instrumento. Eu falei: não vai, irmão Jorge, o que é isso? Né? E eu ainda muito jovem, muito criança, fiquei entristecido e acabei não indo na escola mais, acabei não dando continuidade. Então perceba o que pode acontecer com o coração da gente, né? Quando passamos situações de ter um ego dolorido, se nós não estivermos preparados, nós ouvimos o nosso coração, irmão, e nós desanimamos. Fofocas, problemas, que temos que ficar em vigilância. O apóstolo Paulo, ele queria prevenir a comunidade com a situação a qual ele tomou, para evitar contaminação, né? E também restaurar o faltoso, recuperar o pecador através do arrependimento, perdão, e reintegrar, quem sabe, na frente. Não é punição, mas é uma forma de restaurar. Havia entre eles ali também, nessa igreja de Corinto, uma coisa que nós precisamos falar. Havia brigas e demandas judiciais entre eles, e parece que eram coisas sérias. No capítulo 6, no versículo 7, ele diz: o fato de existirem demanda entre vós já é completa derrota para vós, porque não sofreis antes a injustiça. Por que não sofreis o dano? Olha que interessante, que havia isso entre eles, e eles levavam a júris fora da igreja, a justiça fora da igreja, para ser solucionado o caso deles. Eles estavam brigando entre si, levando as suas contendas aos tribunais seculares. Paulo diz que os crentes julgarão até os próprios anjos. E ele diz que é insensato que levem assuntos internos da igreja para pagães decidirem. No versículo do capítulo 6, versículo 2. É uma completa derrota para a igreja haver demandas judiciais entre os irmãos. Olha só o que pode ocasionar na igreja situações de intrigas entre os irmãos. O apóstolo Paulo acredita que deve haver pessoas sábias entre nós, para julgar essas causas, essas situações que acontecem entre a comunidade, resolver os assuntos domesticamente, não levar muito a público. Eu já vi situações de igrejas quebrarem, igrejas inteiras, porque um caso que é um caso pequeno, expõe fora, e às vezes a igreja toda se derrete. Nós precisamos ser sábios, meus irmãos. Nós precisamos aprender com essa carta aqui, e acreditar que existem pessoas entre nós capazes, porque muitas vezes nós preferimos os que estão lá fora, que são pessoas do mundo,
do que às vezes um pastor, uma pastora, alguém que está liderando a casa de Deus. E ele fala que é preferível sofrer a injustiça ou o dano. Agora ele está colocando aqui o ego. Nós temos que aprender a ceder em situações. Não deixar o nosso ego se sobrepor a querer ser melhor do que uns aos outros. Sofra o dano, ele diz. E nós lemos lá que quando ele era amaldiçoado, o que ele fazia? Ele bendizia. Abrir mãos dos nossos direitos, vencer o mal com a bondade. É ou não é? Outro problema que havia entre eles que eles estavam em dúvidas, era sobre o casamento, sobre o celibato, sobre se deve casar ou se não deve casar. Havia grupos extremos que defendiam o celibato entre eles. Pessoas que achavam que o homem não foi feito para casamento. Eles acreditavam que existe algum outro grupo que defendia que o casamento era necessário. Mas Paulo, ele dá um conselho à igreja. E ele diz: é bom que o homem não toque em mulher. Mas como uma opção do celibato seria por causa do tempo que eles estavam passando. Parece que Paulo estava prevendo uma perseguição. E quando ele diz que era bom o homem permanecer só, ele não estava dizendo que o homem tinha que ficar sem casamento. Ele estava resguardando o homem de sofrer a perseguição. Imagine você casado com uma esposa ou com um filho naquela época. Então ele estava, parece que, cuidando para que eles não sofressem com a perseguição. Lá no capítulo 7, no versículo 6, ele fala, ele respondendo a pergunta: quanto ao que me escrevestes? Porque eles com certeza mandaram para ele lá uma cartinha: Paulo, e aí, nós devemos casar, não devemos casar? O que nós devemos fazer? A recomendação tem em si um contexto bem específico. Paulo fala de uma situação presente e angustiosa da época. No versículo 26 ele fala que existia ali tempos difíceis, de uma possível perseguição iminente entre os irmãos. E não casar parece ser mais imprudente para eles. Não era por motivo espiritual ou superior, ou porque Deus não estava se agradando, mas sim por prudência. E ele mostra que o sexo era legítimo sim entre os casados. E ele fala que por causa da impureza cada um tem a sua própria mulher, a sua própria esposa, ou a sua esposa, cada um seu marido. E ele fala que o sexo no casamento é legítimo, bom, puro e santo, sendo uma ordenança divina. E ainda ele diz mais, que o casal não fique muito tempo, se for tirado entre consenso e oração, que não fique muito tempo também, para que não sejais tentado. Repare que o conselho do apóstolo Paulo, e ele via que a união, que a graça entre o casal era sim proveniente de Deus, de uma relação pura.
Casar não é pecado. E ficar solteiro também não é pecado, né, irmãos? Hã? Mas a Bíblia fala que é melhor casar do que ficar se abrasando. Nesse tempo é difícil a gente ouvir isso, porque nós colocamos o nosso eu na frente de todas as situações. É ou não é? E deixamos ser dominados pelas nossas vontades, pelos nossos querer. E nós precisamos aprender com a carta de 1 Coríntios, para que nós venhamos frear os nossos desejos, sim, colocar na cruz, para que não venhamos sofrer as consequências de uma vida tomada numa situação imatura, que precisamos crescer, ter uma maturidade e deixar que o Senhor nos guie para que no momento certo tudo aconteça conforme a sua vontade. Outro problema que havia entre a igreja parece ser alguma coisa sobre comida, onde estávamos falando sobre comida lá na casa da irmã Gisele. E ele falou sobre a comida sacrificada aos ídolos, no capítulo 8, no capítulo 10. E isso estava causando também divisão entre eles lá. Era sobre comer carne vinda de animais sacrificados, de deuses gregos, romanos. Como é que era? Nos templos. Mas o apóstolo Paulo dá grandes conselhos para os irmãos ali. Paulo apela para a ideia central de que a lealdade principal é com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus como Senhor. Se comer carne e puder fazer com que as pessoas ao seu redor interpretem erradamente, ou que elas olhem que você pode comer adorando a Jesus ou adorando a ídolos, nós estamos muito errados. Não se deve comer. A nossa lealdade é só ao nosso Senhor. É interessante. É preciso amar as pessoas mais do que a nós mesmos. Mas nós temos que ser fiel ao nosso Deus, porque é melhor agradar a Deus do que aos homens. Às vezes somos convidados para ir em festas, em lugares, e nós, por gostarmos de alguém ou de pessoas ali, acabamos desagradando a Deus. E é interessante nós aprendemos com essa carta. O apóstolo Paulo, ele tem conselhos para a igreja em situações que lá estavam acontecendo. Porque existiam pessoas ali que estavam entre a igreja que eram novatos na fé, que eram ainda fracos. E se a liberdade de alguns que ali tinham fazia essas pessoas tropeçarem, era melhor que eles não comessem. Se eles fizessem algum desses irmãos que ali estavam escandalizados, eles não deviam comer. E aí depois ele escreve em Romanos, no 1 Coríntios 8:1, quantas coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que não temos conhecimento. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Às vezes nós também precisamos aprender
a agir pelo amor. Não sermos em situações muito legalistas também. Nós não podemos fazer os nossos irmãos tropeçar. Às vezes você fala assim, não, é só esse copinho de cerveja, não faz mal. Só que tem pessoas em nossa volta que não podem nem sentir o cheiro do álcool. São pessoas que já tiveram problemas graves. E nós, por falta de sabedoria, por falta de termos um coração rendido a Deus, nós fazemos pessoas a tropeçarem. E não só isso, às vezes é uma roupa, às vezes são situações que para você é tranquilo, mas nós devemos estar em vigilância com as pessoas que estão à nossa volta. Nós temos que ter um comprometimento com a consciência. No capítulo 10 ele diz, se você souber que a carne foi sacrificada a ídolo, o melhor é não comer. Não compre nem coma, por motivo de consciência. Se não souber, tudo tranquilo. O testemunho é público, né, entre as pessoas que estão nos olhando. Se um crédulo te convida para comer e te alerta de algo que foi sacrificado ao ídolo, não coma. Por causa daquele que te advertiu e por causa da consciência. A liberdade cristã depende do lugar. Uma prática em casa é diferente de uma prática em público. E daí que nós tiramos aquela lição. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É o que nós gostamos de falar. Então, quando nós estamos entre os irmãos, nós estamos entre as pessoas do mundo, a vigilância tem que ser bem rigorosa. É um patamar mesmo, alto. É bem difícil, mas a Bíblia fala que o reino de Deus é conquistado por força mesmo, meus irmãos. Portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. E ele diz lá no 24 do capítulo 10, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim do que é do outro. Não, eu posso. Não, que isso, eu sei, eu tenho, eu posso. Aí tem que ter os cuidados. Temos que ter os cuidados daqueles que estão nos olhando também, para não desagradarmos a Deus e também não fazermos aqueles que estão à nossa volta tropeçar. E o outro problema que existia ali entre os irmãos, e é um problema final da carta que ele coloca, era sobre a ressurreição. Parece que havia algumas pessoas ali na igreja que consideravam essa ideia da ressurreição uma coisa meio que ridícula, sem importância para os cristãos. Existiam grupos ali que pensavam assim. E o apóstolo Paulo chega a escrever lá no capítulo 15, versículo 17, que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda vocês permanecem nos vossos pecados. Olha só que interessante, as pessoas conseguiam viver um cristianismo sem a ressurreição? É possível? É porque eles estavam só vivendo uma vida baseada no seu ego, nos seus próprios interesses. E quando nós vivemos uma vida baseada nos nossos interesses, nas nossas vontades, nós não estamos nem ligando por esperança nenhuma de ressurreição, de morar com Cristo, porque o nosso foco não é esse. O nosso foco está em nós, no nosso inchaço, nas nossas coisas.
E aí, nós nem falamos de esperança. Porque você já está com o ego cheio. Nós já vivemos com o ego cheio. E a qualquer hora ele pode esvaziar, como nós temos visto no livro. Paulo reage e afirma que a ressurreição é uma parte essencial do Evangelho. Acreditar-se nela é a base fundamental de uma vida de esperança e de fé para viver o mundo, para viver no mundo. Porque do que nós enchemos o coração na igreja? Da adoração a Deus, da esperança, da graça de Deus em nossas vidas. Nos enchemos do Espírito de Deus. Mas se nós não buscarmos isso, nós vamos encher o nosso coração do quê? Do que será cheio o nosso coração se não tivermos palavra, se não tivermos o Espírito de Deus entre nós, a água viva? Percebe o que havia entre a igreja de Corinto? Grandes problemas que ali havia. E não está diferente desse tempo. Porque nós vemos notícias de uma igreja ou está muito cheia ou está vazia. E quando está vazia, eles tentam arrumar meios para se encher. E fica esvaziando e enchendo. E é interessante que no livro que nós estamos lendo, o pastor ele dá um exemplo de uma cantora, a Madonna, né? Que ela fala que ela está sempre ocupada com algum tipo de evento para achar a aprovação das pessoas. E assim também isso acontece no individual. Mas no coletivo também parece que acontece isso, meus irmãos. No coletivo, e é interessante que existem pessoas que conseguem arrebanhar pessoas, manipular pessoas, enchendo elas de coisas, e as pessoas não percebem. E não é só isso. A gente pode ir mais além ainda. Existem nações, existem grupos que estão cheios e a qualquer hora pode esvaziar e as pessoas já não se encontram mais, aí estão guerreando uma contra as outras, aí briga daqui, eu sou do tal, eu sou do outro, não, aquele está certo, não, aquele está... É um coração que precisa se encher da graça de Deus. É um coração que precisa se encher da identidade do Senhor, daquilo, da imagem de Deus, que precisa se encher de Cristo. E finalizando, diante de tudo isso que nós ouvimos hoje, desses ensinamentos, desses erros que a igreja cometia e que o apóstolo Paulo chamou a atenção entre eles, o que nós aqui hoje precisamos refletir para que o nosso coração, para que a nossa igreja, quem sabe a IBEV, quem sabe a sua casa, esteja no lugar correto em Deus, no lugar onde o Senhor deseja que você esteja.
E é interessante, o apóstolo Paulo, ele fala do bom depósito disso. Do bom depósito de enchemos a nossa casa, enchemos o nosso coração disso, porque neste mundo, nessa existência, haverá dias difíceis. E quando nós estamos com o nosso coração cheio, com um bom depósito, você vai ter soluções diante dessas dificuldades. Ou diante de alguém, de um hater, que muitas vezes te lança uma palavra contrária, ou pode até elogiar. Você vai saber aonde está o seu coração. Você vai saber da onde tirar a resposta para isso. Porque nós vivemos um mundo difícil. Vivemos situações difíceis, onde se você coloca alguma coisa na rede social, ou fala alguma coisa, 80% ou é crítica, né? Você não consegue agradar todo mundo. Estava conversando agora um pouquinho com a irmã Celeste. O chá dela é maravilhoso. Eu disse algo, falei que o chá estava fraco para mim, né? A irmã Márcia já disse que estava bem forte o chá. Percebe? A gente não consegue agradar todo mundo. A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. E o apóstolo Paulo sabia muito bem disso. E ele não estava procurando a aprovação de ninguém. E nem ele mesmo se aprovava, porque aquilo ali era uma cilada para ele, se ele quisesse trazer algum elogio para ele. É cilada, irmão. É cilada que nos impede de crescer. É cilada que nos impede de experimentar o que Deus quer de nós. Porque o nosso coração, a Bíblia fala, é enganoso. Nós voltamos para casa, você viu, amor? Você viu como foi? Ou então, porque o nosso coração se enche. É difícil, muito difícil mesmo. Mas se fosse tão difícil assim, o Senhor não ia deixar escrito para nós. Nós precisamos parar com isso de achar que as coisas que Deus tem para nós é difícil. Nós temos que ser abundante. O fruto de Deus, ele é abundante. Tem que ser abundante, meu querido. Abraçarmos isso, acreditarmos de verdade nisso que nós temos pregado, nisso que temos ouvido, nisso que temos lido, e desfrutarmos, porque essa é a vontade de Deus. Como que nós temos lidado com o nosso próprio eu? Como temos lidado com as identidades que nós temos criado? Paulo mostra algo profundo para aquela igreja. O Evangelho não apenas transforma o nosso comportamento, ele transforma a maneira que nós enxergamos a nós mesmos. Ele não busca aplausos, ele procura fugir dos aplausos, das críticas, e ele usa isso como aprendizado. É o que nós temos aprendido no livro. Paulo não foi escravo das opiniões dos outros, não, e nem da sua própria consciência, nem das suas vontades, porque ele estava firmado no Senhor. Ele sabia quem era o seu Senhor, porque a sua identidade estava firmada no seu Redentor, que era Cristo. Ele diz: a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, nem eu mesmo julgo a mim mesmo.
Isso é liberdade e maturidade. E é isso que Deus quer da gente. Porque nós estamos nesse mundo aqui de passagem, meus queridos. É de passagem mesmo. Deus opera uns milagrezinhos assim entre a gente para dar só um pouquinho da prova do que é lá no céu. Porque lá no céu tem cura, no céu tem vida, no céu tem alegria, no céu tem paz, no céu tem tudo aquilo que ainda muitas coisas que o homem não conhece, o que se perdeu. E existe algo que Deus deseja fazer em nós, criar em nós, essa graça, essa força que faz-nos passar por situações aonde as pessoas olham e falam: o que acontece com aquele moço? O que acontece com aquela moça? O que acontece com aquele jovem? O que acontece com aquele adolescente? O que acontece com aquela mulher? Eu só vejo ela adorando, ela está em situação difícil, mas ela adora. Vamos se colocar de pé para nós fazermos uma oração. E se há algo no seu coração, na sua vida, que você quer entregar ao seu Senhor e falar: tome o controle da minha vida, me ajude a viver aqui nesse tempo, nessa existência, tendo o Senhor como o meu Senhor de verdade. Eu creio na salvação que tu me deste, mas eu quero deixar o Senhor guiar a minha vida e me ajudar nas minhas fraquezas. Nós somos seres humanos, meus queridos, que temos dificuldades, que se um aqui for contar de verdade, abrir o coração, vai ver como nós somos difíceis. Mas existe uma identidade, uma imagem a qual Deus quer que você se coloque, para você ser e atuar como essa pessoa, que é Jesus. Está aberto para você. Peça. E peça ajuda, o Senhor vai ajudar. Eu creio, porque nós temos visto na palavra grandes testemunhos de milagres, de maravilha, de curas, de problemas, seja espirituais, seja emocionais, seja problemas almáticos, o que for. Deus é poderoso para fazer. Senhor Deus, Pai querido, obrigado mais uma vez, Senhor Deus, pela Tua palavra. Nós temos visto e temos lido, ó Pai, temos aprendido essas verdades da Tua palavra. Ó Deus, o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto a possibilidade de nós sermos pessoas que consigam vencer o nosso eu, o nosso coração, as dificuldades da nossa alma, aquilo que às vezes nos prende, aquilo que nos faz muitas vezes tomar decisões erradas, decisões que muitas vezes, ó Pai, tem desagradado ao Senhor, ou que tem ferido aqueles que estão próximos a nós. Ó Deus, nós somos seres humanos que precisamos muito da Sua graça, precisamos muito do Seu amor, precisamos muito da Sua misericórdia, e nós temos acreditado e crido no Salvador que é Jesus, ó Pai. Ó Pai, eu não sei o coração dos meus irmãos que aqui estão, eu não sei, ó Deus, as dificuldades que eles têm passado, eu não sei, ó Deus, os sintomas, eu não sei qual é a ferida, eu não sei qual é, Pai, o problema que eles têm enfrentado, mas o Senhor é Deus que sonda os corações e sabe, ó Deus, de cada um. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, nós pedimos, nós clamamos aqui, Senhor, que esses pedidos, que esses corações que diante do Senhor está nessa noite, que o Senhor possa trazer um refrigério, a cura, a salvação, a libertação, a transformação, ó Pai, sobre esse coração, sobre essa vida, para que, ó Deus, seja testemunhado
quão grande é o Senhor, para que seja testemunhado, Senhor Deus, essa verdade a qual nós temos ouvido e pregado e falado e aprendido, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, a qual nos resgatou, a qual nos trouxe para junto de Ti, Senhor, nós oramos e nós pedimos a Ti graça, abundante graça, para que cada um aqui, Senhor, possa viver a vida diante do Senhor, em alegria, em paz, em abundância, conforme o Seu desejo, Deus. Venha o Teu reino, assim como é no céu, sobre as nossas vidas, para que o Teu nome seja louvado. Nós Te amamos e nós Te bendizemos, Senhor. Fica conosco, Senhor Deus, nesse tempo. Fica conosco nesse tempo, Senhor, em nossas casas, em nossas famílias, Senhor Deus. Ó Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é a minha oração, eu peço nesse dia. Amém e graças a Deus. Amém.